Nas pausas da vida, nós não somos esquecidos. Estamos sendo preparados como a semente no inverno. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos do 16 ao 20. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras da liturgia da palavra de hoje nos convidam a uma reflexão profunda sobre o mistério do tempo e da espera. Especialmente aqueles momentos que, aos olhos, parecem momentos vazios, dolorosos ou incompreensíveis. Jesus nos diz no Evangelho de hoje: pouco tempo e não me vereis, mais um pouco e me vereis. São João capítulo 16, versículo 16. Essas palavras cheias de paradoxo revelam uma verdade espiritual essencial. O que parece ausência é preparação, e o que julgamos perda é germe de ressurreição. As palavras de Jesus também se aplicam ao mistério da Ascensão e do Pentecostes, que vamos celebrar nas próximas liturgias dominicais. A Ascensão do Senhor marca um momento decisivo na história da salvação. Jesus, após ressuscitar e aparecer aos discípulos, sobe ao céu e deixa de estar visivelmente presente entre os seus. No entanto, essa aparente ausência não é um abandono, mas o início de uma nova forma de presença, uma presença mais íntima e universal. No Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, inaugurando a era da igreja, na qual Cristo vive no coração dos fiéis e na comunidade dos crentes. Já não o vemos com os olhos do corpo, como durante a sua vida terrena ou nas aparições após a ressurreição. Mas o contemplamos com os olhos da fé, iluminados pelo Espírito, e assim, meus irmãos e minhas irmãs, a tristeza da despedida se transforma em alegria, porque compreendemos que Ele não nos deixou órfãos. A presença de Jesus entre os seus discípulos vai se transformando ao longo do tempo. Se antes era uma presença física, palpável, agora se torna espiritual, sacramental e eclesial. Sob o ponto de vista humano, pode até parecer menos gratificante, mas na verdade é muito mais profunda, porque gera uma alegria e uma paz que o mundo não pode dar. São João capítulo 14, versículo 27. O Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, estabelece os discípulos nessa alegria pascal, que não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que Cristo vive e age na sua igreja. Não podemos deixar de sublinhar que o tempo de Deus apresentado pelo Evangelho de hoje nos leva a contemplar uma alegria que nasce da espera. Jesus utiliza a expressão um pouco, repetidamente nos versículos de 16 a 19, e demarca aqui o termo grego mikron. Esse termo não se refere, mikron, apenas a uma medida cronológica, mas a um tempo kairótico, o kairos, o tempo da graça do Senhor, o momento oportuno de Deus. Veja, enquanto os discípulos estavam presos ao cronos, o tempo linear, o tempo que rege a terra e os homens, Jesus ele está convidando os seus a enxergar além. Vós estareis tristes, mas a vossa alegria se transformará em alegria. São João capítulo 16, versículo 20. Em um de seus sermões, Santo Agostinho ele apresenta uma frase que nos ajuda a compreender esse mistério do tempo, esse mistério da espera, quando ele explica que Deus permite o sofrimento não por crueldade, mas para que a nossa alma, como o ouro, no crisol, seja purificada e expandida. E o Catecismo da Igreja Católica também reforça que na espera o homem descobre que sua vida não lhe pertence, mas é um dom recebido. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje, quando Paulo é rejeitado pelos judeus e se volta aos pagãos em Atos dos Apóstolos capítulo 18, versículo 6, nós vemos a pedagogia divina. O não humano muitas vezes é o sim de Deus a um plano maior.
A frase eles se opunham é manifestada no texto grego pelo termo apeitountes. Apeitountes, no qual carrega a ideia de resistência obstinada. Mas Paulo, em vez de desanimar, ele sacode as vestes com um gesto simbólico de ruptura e avança para a sua missão. E nós poderíamos dizer, avança para águas mais profundas. São João Crisóstomo, em suas homilias sobre os Atos dos Apóstolos, ele comenta que as portas fechadas não são fracassos, mas sinais que redirecionam os passos dos santos. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja nos ensina que a obediência à vontade de Deus, mesmo quando ininteligível, é o caminho da verdadeira fecundidade. Hoje, sem dúvidas, a liturgia tem nos chamado a entender as pausas que a vida nos oferece e os porquês que a vida nos propõe, como vias que nos transformam, ao ponto de nos afirmarmos que é o silêncio que gera o amor. Nós precisamos aprender e sempre lembrar que os momentos de aparente esterilidade são onde Deus nos molda. Na espiritualidade cristã, a quietude ou tempo do repouso é essencial. Como dizia Santa Teresa de Calcutá, Deus ama o silêncio, onde Ele pode nos falar sem competir com os nossos ruídos. Meus irmãos e minhas irmãs, a espera paciente é parte integrante da esperança cristã. Nas pausas da vida, nós não somos esquecidos. Estamos sendo preparados como a semente no inverno. Por isso, como cristãos, nós somos portadores dessa alegria que vem de Deus, e vivê-la e irradiá-la é a nossa missão, especialmente num mundo marcado pela desesperança. A verdadeira alegria nasce de uma vida entregue a Deus nos bons e maus momentos, na certeza de que Ele nunca nos abandona, como nos recorda a Escritura. O reino de Deus não é questão de comida ou de bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sejamos como Maria, que guardava todas as coisas no coração, ou como José, que aceitou o mistério sem compreendê-lo. Nas pausas, na escuridão, na aparente ausência, nós estamos nos tornando amor, porque é aí que Cristo, bom pastor, nos conduz às pastagens eternas. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Uma santa quinta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.